Olá, este é o Pode Prevenir, um podcast para você escutar, entender e se prevenir. Aqui vamos falar sobre saúde, segurança e muito mais. Sejam bem-vindos! Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pode Prevenir. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante e necessário, que é a síndrome de burnout. E para esse episódio a gente convidou a psicóloga aqui da Unifei Campus Itabira para conversar um pouco com a gente sobre isso. Inclusive, a Tabata já participou do nosso quadro, o Segurança 360, que está disponível no Instagram e no TikTok. Para começar, seja muito bem-vinda, Tabata. Muito obrigada por aceitar de novo o nosso convite. Então, você poderia se apresentar, contar um pouco para a gente como que é o seu trabalho aqui na Unifei? Claro. Então, eu sou a Tabata, né? Sou psicóloga, trabalho aqui na Unifei, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Hoje a gente desenvolve um trabalho aqui na universidade. Desenvolvimento de campanhas, né? Sobre saúde mental, bem-estar para toda a comunidade acadêmica. E também desenvolvemos um trabalho específico do acolhimento psicológico individualizado, também para alunos e servidores aqui no campus, sempre com o intuito de a gente trabalhar temáticas de saúde, melhorar as relações de trabalho, as relações interpessoais aqui no campus também. Ah, que maravilha! Então, para começar, a gente vai aproveitar então para falar sobre o burnout e outras doenças mentais relacionadas ao trabalho. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a síndrome de burnout? Sim, aliás, é um tema muito importante, né? Porque é um tema contemporâneo, vem aumentando aí a quantidade, né, de diagnósticos ativos, que é uma síndrome, na verdade, o burnout, relacionada a um estado de exaustão mental, físico, psicológico, decorrente mesmo de uma exposição crônica a estressores no ambiente de trabalho. Então, é uma síndrome atrelada diretamente ao ambiente de trabalho e essa exposição crônica ao estresse que foi mal gerenciado, né? E aí, em decorrência desse mal gerenciamento, o trabalhador ele desenvolve uma série de sintomas fisiológicos, psicológicos, relativos a essa causa NET mesmo, tá? E para a gente fazer, um diagnóstico de burnout, a gente tem que ter 3 condições atreladas a essa síndrome, tá? A primeira delas é um estado de exaustão mental muito grande. Então, a pessoa ela passa por tem uma série de componentes emocionais muito desagradáveis e intensificados pela exposição crônica a esse estressor no ambiente de trabalho. Então, ela tem a tendência a ficar muito irritadiça, uma tristeza muito grande, apatia muito intensificada, além de também ter um senso de ineficácia profissional muito grande. Então, a autoestima desse trabalhador passa a diminuir muito porque ele não consegue se sentir potente, ele não consegue se sentir bem com a atuação profissional dele. E, além de tudo, a gente tem um processo que a gente chama de despersonalização. O que é isso? Essa pessoa passa a ter um distanciamento afetivo muito grande em relação ao trabalho e às temáticas que relacionam ao trabalho dela, inclusive aos colegas de trabalho. Então, é uma angústia tão grande, um sofrimento intenso tão grande atrelado ao trabalho, que ele passa a se distanciar, né? É como se ele estivesse observando a experiência dele de fora de trabalho, ele não consegue sentir parte, potente e motivado ao trabalho em decorrência dessa série de sintomas. Então, e quais que são os fatores que contribuem para essa doença? Sim. Quando a gente está falando de burnout, a gente traz em consideração os fatores individuais, mas a gente tem que falar também dos fatores institucionais e organizacionais. Tem algumas características da instituição ou do estilo de trabalho desse profissional que acaba por interferir e influenciar no desenvolvimento da síndrome, tá? Então, ambientes de trabalho que tem, às vezes, assédio, pode ser um preditivo para desenvolvimento da síndrome de burnout.
sobrecarga de trabalho, né? Às vezes profissionais que trabalham muitas horas seguidas, às vezes enfrentam plantões muito longos, é um preditivo para desenvolvimento de burnout. Às vezes há uma diferença muito grande entre a expectativa daquele profissional sobre o valor de trabalho e o trabalho em si. Então, esse gap, esse espaçamento gera uma frustração muito grande e que vai interferir no desenvolvimento da síndrome. Falta de autonomia no trabalho, né? Às vezes o trabalhador não consegue desenvolver esse senso assim, de que tem potência, que tem importância naquele trabalho. Também é um fator muito importante para o desenvolvimento da síndrome. E tem alguns profissionais que eles tendem, alguns grupos, né, que eles tendem a ter uma maior possibilidade de desenvolvimento. Pelas características do estilo de trabalho mesmo, tá? Então, profissionais da saúde, da educação e as pessoas que trabalham na segurança pública são profissionais muito suscetíveis ao desenvolvimento da síndrome pela própria característica do trabalho mesmo, né? Pressão, então, né? Isso, pressão, dupla jornada, né? Não reconhecimento no trabalho. Às vezes a pessoa trabalha, se esforça muito e não consegue ser reconhecida ou se reconhecer potente, né? Que o trabalho tem importância. Então, todos esses fatores, eles podem contribuir para o desenvolvimento do burnout, sim. E fora os fatores pessoais também, né? Então, às vezes, a sobrecarga de trabalho faz com que essa pessoa não consiga separar o tempo da vida pessoal, da vida privada, familiar, do trabalho. Isso também interfere. Pessoas que não têm um descanso adequado, uma rotina de sono, de alimentação adequada, também são fatores que, quando relacionados ao ambiente de trabalho, são preditivos para o desenvolvimento da síndrome. Na sala de segurança a gente vê muito isso na NR1, né? A questão dos fatores psicossociais. Sim. E a gente estuda isso aqui também. E tudo isso que você falou está bem linkado ao que está lá. Eu fui uma palestra recentemente da professora Carolina e ela falou sobre essas atualizações e a questão do assédio, principalmente, que entrou agora para a CIPA. Sim. E eu acho muito interessante falar sobre isso porque muitas vezes é velado dentro das empresas, né? Exatamente. E assim, eu como psicóloga eu fico muito feliz, né, de essas características atreladas a fatores psicossociais, né, no ambiente de trabalho, cada vez mais estão sendo levados em consideração porque eles têm eles são atrelados diretamente à relação doença e desenvolvimento no trabalho, né? E é muito importante porque a gente falar sobre burnout é uma característica fundamental. Esse estresse tem que ser crônico, então assim, o burnout não é um quadro que se desenvolve de uma hora para outra, não é um quadro agudo, né? É um processo contínuo que essa pessoa está exposta a esse ambiente com essas características estressoras e que não consegue gerenciar bem isso. Então tem esse caráter da cronicidade, não é um quadro agudo, tá? E tem esse caráter também do nexo causal. Para a gente falar que a pessoa tem síndrome de burnout, a causa nexo está atrelada ao trabalho exclusivamente. Às vezes a pessoa está passando por uma série de agentes estressores em outras áreas da vida dela que não ao trabalho. Vai entrar em sofrimento psíquico também. Mas o burnout está atrelado exclusivamente ao ambiente de trabalho. Inclusive na CID-11, que é onde ele foi inserido aí com o código mesmo, a partir de 2022, foi conhecido pela OMS como nexo causal de características do trabalho. E agora vem o NR1. Não, bem legal. Então, e quais são as medidas de prevenção para evitar esse desgaste, para evitar chegar a essa síndrome? Sim. Quando a gente está falando sobre essas medidas protetivas, né, a gente também tem que levar em consideração que tem alguns fatores pessoais, né, individuais, relativos ao que essa pessoa pode fazer por ela, mas também temos em relação aos fatores institucionais. Como que é o ambiente de trabalho? Quais as ações que essa empresa ou essa instituição que essa pessoa trabalha, essa organização tem feito, pensando em melhoria de ambiente de trabalho?
Então, a gente tem que trabalhar sobre essas duas frentes, tá? Individual, mas também organizacional. Não tem como a gente falar sobre prevenção de burnout responsabilizando apenas o trabalhador, né, nessa característica protetiva. Porque pensa, às vezes a pessoa vai lá e se trata, mas volta para esse ambiente de trabalho exatamente como ele sabe que foi um ambiente adoecedor. Ele provavelmente vai voltar a um estado de adoecimento, né? Então, quando a gente está falando desses fatores protetivos no intuito organizacional, a gente tem que pensar qual que é o papel dessa liderança, né? Essa liderança, ela desenvolve um papel protetivo, como que a distribuição de tarefas está sendo justa, porque a tarefa não pode ser igualitária, tem que ser equitativa, né? A sobrecarga. Esse líder consegue ter uma percepção clara, uma escuta ativa de possíveis sinais de adoecimento da sua equipe. Ele dá abertura para que as pessoas conversem, né, comuniquem com a empresa como que está a sensação de adequação e de sofrimento no trabalho. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão dessa liderança, né, humanizada. E quando a gente está falando da esfera pessoal, fatores protetivos estão sempre relacionados ao quê? A gente tem que priorizar o bem-estar, né? Então, atitudes de autocuidado são sempre muito importantes. Claro que a gente precisa trabalhar, né? Mas a gente saber fazer essa divisão, esse gerenciamento de tempo eficaz, embora eu acho que seja cada vez mais desafiador, é necessário. Então, fazer um gerenciamento de tempo eficaz, né? Saber dividir hora de trabalho versus hora de descanso e de lazer, ter uma rotina adequada de atividade física e de descanso, porque o descanso é fundamental. Ter uma rotina de sono regular e de qualidade, porque a pessoa que dorme bem, ela vai produzir melhor também, né? E tudo isso, né, é muito importante nesse gerenciamento do estresse, porque o estresse ele vai acontecer, gente. O estresse por si só não é patológico. O que vai diferenciar o burnout é porque esse estresse está sendo mal gerenciado. Então, existe uma responsabilização aí dupla, individualizada, mas também organizacional. A gente vê bastante dificuldade nessa questão de gerenciar o tempo no trabalho home office, porque é muito complicado você gerenciar o tempo dentro de casa, sendo que muitas vezes eles trabalham por metas, né? Então é muito difícil. Sim, é muito desafiador mesmo. E aí eu fico me questionando, ok, a tecnologia ela veio para ajudar, né? Mas até que ponto que ela veio também em prol da produtividade? Sim. Porque, gente, hoje em dia a gente está no final de semana, às vezes não tem expediente de trabalho, mas está em grupo de WhatsApp de trabalho. Chega e-mail pelo celular o tempo todo. Então a gente está sendo constantemente bombardeado pelo trabalho, mesmo estando no momento de privacidade, de vida pessoal, vida familiar. E sim, eu acho que é muito complexo, principalmente na área de desenvolvimento da tecnologia, em que a gente não consegue fazer mais essa diferenciação, né, do momento profissional e do momento privado mesmo, mas é muito necessário. Com certeza. E para as empresas, como que você vê esse papel na prevenção de doença mental? Sim, eu acho que quando a gente está falando sobre essa questão de prevenção de empresa, a gente tem que primeiro pensar no fator: qual a expectativa de geração de valor que essa empresa tem a partir do trabalho? Esse trabalho, ele está em prol apenas do lucro, da rentabilidade, ou essa empresa também leva em consideração o papel social, né, do trabalho em si? Porque quando a gente está falando de burnout, a gente tem que levar em consideração também esses fatores da contemporaneidade, no sentido de o trabalho vem mudando assim, o significado, né, que ele tem para a sociedade. E uma empresa que não leva em consideração a importância da qualidade da saúde mental para os trabalhadores e para a equipe, fatalmente será um ambiente de trabalho tóxico, né? E tem aí muitas possibilidades de desenvolvimento de adoecimentos, tá? Então, ter essa consciência do valor do trabalho
humanizado, eu diria que é passo 1, para que a partir daí essa empresa consiga desenvolver, então, plano de ação, consciência, em prol de atrelar a qualidade de vida também naquele ambiente de trabalho. A gente fala muito na saúde e segurança que as empresas costumam ver a segurança como um custo e não como um investimento, principalmente nessa parte de saúde mental, porque é uma parte que pega muito na cobrança e aí começam a cobrar e visando o lucro e esquecem da questão da saúde mental dos trabalhadores, dos envolvidos ali no ambiente. Exato. Concordo, né? Mas eu acho que a gente vem fazendo uma frente potente, né, para essa mudança de perspectiva. Mesmo porque a empresa ou a instituição, né, que investe em qualidade de vida, ela tende a ter o que? Trabalhadores mais saudáveis, consequentemente mais motivados e produtivos, né? Então, não é apenas investimento, mas também é estratégico, pensando em maiores resultados para essa empresa, de geração de valor mesmo, né? E eu acho que a gente vem mudando um pouco dessa perspectiva com muita luta, mas cada vez mais a saúde mental tem sido um tema que tem sido levado em consideração e que traz consequências agora legais e jurídicas também para as empresas que não se levam em consideração, né? Elas são responsabilizadas muitas vezes quando a gente consegue perceber que é um ambiente de trabalho que realmente gera esse fator estressor crônico e que se a empresa se mantém de braços cruzados frente a isso, agora tem a possibilidade, inclusive, de responsabilização, né, jurídica. A gente falou um pouco sobre essa questão da responsabilização da empresa, mas eu queria que você falasse um pouco para os trabalhadores que estão enfrentando essa sobrecarga mental, deixasse uma mensagem, algo que pudesse incentivá-los a buscar uma condição mais saudável. Sim. Primeira coisa que eu gostaria que a gente começasse a pensar, assim, até que ponto também que o trabalho ocupa um lugar de muita centralidade na nossa vida. Pra gente enquanto trabalhadores mesmo, sabe? Porque se a gente atrela o nosso valor pessoal, a nossa produtividade, eu sou aquilo que eu produzo, a gente vai ficar muito atrelado a isso. Se eu não produzo, então eu estou muito fracassado. E eu acho essa realidade assim, da produtividade tóxica e do individualismo muito cruel. Mas se a gente não tem consciência para pensar sobre isso, a gente adentra. Porque é isso que o mundo contemporâneo nos coloca, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a questionar, assim, quanto é que eu estou dando de importância pro trabalho também na minha vida? Tá exagerado? Eu estou conseguindo me ver para além do meu papel profissional? Estou desenvolvendo outras esferas, outros interesses na minha vida pessoal, espiritual, familiar. Isso é muito importante, tá? E uma segunda coisa que eu acho que é muito importante também. Embora a gente está num cenário contemporâneo que nos leva à produtividade contínua e muito grande, como é que está o seu gerenciamento desses limites? Até que ponto também que você não está levando em consideração que você precisa saber gerenciar esses limites e fazerem escolhas para o seu bem-estar também, né? Eu acho que isso é muito importante. É claro, quando a gente está falando do enfrentamento das condições frente às exigências da empresa, não é um cenário muito fácil. Difícil. Exato. Inclusive, uma das consequências que o burnout tem é uma coisa que a gente chama de presenteísmo. O que é isso? A pessoa está ali esgotada com todos os sintomas do burnout, mas tem que continuar trabalhando. E o que faz muitas vezes? Ela vai trabalhar, mas só de corpo presente. Ela tenta se desligar ao máximo em relação àquele ambiente de trabalho, mas ela não pode se desligar do trabalho em si. Então, quando a gente está falando desse contato, né, com a empresa, a coisa fica um pouco mais complexa. Mas buscar esse apoio social, buscar o apoio profissional, o apoio entre pessoas que possam realmente ser uma referência de apoio é muito importante, tá? Então, assim, percebeu que está passando por muita dificuldade, está passando por um estresse que ainda está gerenciando, mas
a maior parte dos dias está se sentindo muito desanimado para trabalhar, está ficando muito irritado no ambiente de trabalho, é um sinal de alerta. Não é o burnout. Mas se isso continua se desenvolvendo, isso pode se tornar. Né? Então, buscar esse apoio e saber fazer esse reconhecimento do que não está legal, né, do seu próprio desenvolvimento no ambiente de trabalho, do gerenciamento emocional, é muito importante. E a gente entra no autoconhecimento, né? De saber até que ponto que eu começo a demonstrar sinais que eu estou ultrapassando o meu limite. Sim, com certeza. É bem interessante isso. E a gente vê muito isso também na questão de professores, né? A gente está na universidade e a gente vê a sobrecarga em cima dos professores. E a questão do presenteísmo muito frequente. Exato. Inclusive, os professores, né? Como eu disse ali, né, no começo do podcast, é uma classe profissional que é mais acometida pelo burnout. Sim. E a gente entende esse contexto, né? O professor ele tem que dar conta não apenas de dar aula, mas tem N outras tarefas, inclusive administrativas, que ele precisa dar conta. Fora aqueles professores que têm uma jornada de trabalho dupla, tripla, trabalham em uma escola de manhã à tarde, tempo para outra, à noite, tempo para outra. Lidar com questões relativas à sala de aula, ao manejo de aluno, a depender do público, né, de aluno, de perfil de aluno. Então, tudo isso são agravantes e que podem sim levar, infelizmente, ao presenteísmo mesmo, né? Quando não leva ao absenteísmo, sim, que também é uma outra consequência do burnout, né? Assim, certamente essa pessoa, o índice dela de adoecimento é tão grande que ela passa a faltar muito do trabalho, mas porque ele não está dando conta de gerenciar aquilo. E isso é uma das consequências para a organização que não se preocupa com o gerenciamento, né, do bem-estar e da qualidade de vida desses funcionários, dos trabalhadores. Certamente, o absenteísmo tende a aumentar. É o mental afetando no físico. Começa a afetar na questão física, de não conseguir, de sentir dor. Exato. É bem complicado. Porque, né, o burnout ele traz consequências, né, emocionais, né, que é essa sensação de esgotamento mesmo, fisiológicas, que muitas vezes é o que atrela as faltas, né, então, assim, o corpo passa a dar uma série de sinais de adoecimento mesmo, esquecimentos constantes, e aí às vezes gera-se erro, né, no trabalho, no processo de trabalho, dores de cabeça constantes, às vezes síndromes que desregulam o funcionamento do intestino, né, são sintomas também que podem estar relacionados a isso, e também os sintomas físicos, né, enfim, às vezes alergias em pele, às vezes aumenta o uso de substâncias como uma forma de tentar lidar com esse sofrimento. Então, é um sinal muito importante também. E quando chega no ápice da doença, muitas vezes a gente estar falando até de ideação suicida, né? Um quadro gravíssimo de burnout mesmo. Então, Tabata, nessa questão dos professores, eu gostaria de saber o que você acha de como gerenciar esse cuidado com a saúde mental dos professores nas escolas. Sim, questão complexa, né? O ambiente não só de sala de aula, mas também de gerenciamento escolar é muito complexo porque ele não depende apenas dos recursos pessoais, né, que aquele professor ali tem, mas também de um fundamento principalmente do ambiente. Então, a gente sabe que, de acordo com cada perfil com que ele está lidando em sala de aula, faixa etária desses alunos, tende a aumentar a complexidade dessa dinâmica. O que reflete também, obviamente, no nível de tolerância, de gerenciamento de estresse desse professor, tá? Então, é muito diferente, por exemplo, quando a gente está falando de um professor que trabalha com a educação infantil, ali nos primeiros anos de desenvolvimento de uma criança, né, às vezes 2, 3 anos de idade, com um professor, por exemplo, que já trabalha no ensino médio. Sim. São outras questões, cada um com seu próprio desafio. E eu acho que esse perfil, ele tende também a refletir diretamente no modo com que esse professor lida e com os recursos que ele precisa ter para lidar com essa questão, tá?
Então, por exemplo, o professor que lida com educação infantil, ele lida também, eu acho, que com muitas expectativas, por exemplo, familiares, dos pais dessa criança. Ele lida, sobretudo, também com a família, não diretamente só com esse aluno que ele está desenvolvendo, o que requer recursos diferentes para lidar com isso também, né? Então, o que é muito importante, eu acho? A gente saber que um professor, ele lida com questões que vão para além do ensino. Sim. Não tem como, ele lida com pessoas também. E essas pessoas que são os alunos que eu estou falando, ele traz as questões muito próprias dele. Então, são dois mundos que se unem ali, o mundo do aluno e o mundo desse professor também. E que gera essa relação, né? Então, o professor precisa ter essa consciência. Não que ele sempre vai dar conta de lidar com isso bem, mas a gente tem que saber que a função de um professor vai para além apenas do ensino. Sim, mas nessa questão do professor, você acha também que falta um pouco da questão da organização do trabalho? É claro que eu acho que da não parte apenas das instituições. Sim, não apenas a gestão, né? Mas eu acho que também seria muito injusto colocar só no colo da gestão a responsabilidade, né? Da saúde e do ambiente de trabalho ali. Mas porque a gestão também lida com os desafios dela, né? Às vezes falta de recurso, falta de material, tem que dar conta de muita coisa sem ter formas de trabalho adequadas para isso, muita pressão de quem está acima de gestão. Então, acho que cada um tem o seu próprio desafio, mas sem dúvidas, ter uma gestão responsiva, atenta, interessada em gerar um ambiente de trabalho saudável, sustentável, é muito importante. Agora, como que a gestão pode desenvolver isso, por exemplo? Primeira coisa, a gente parte dessa consciência, né? Identificar essa problemática é muito importante. Mas o que é fácil quando a gente se identifica, quando a gente faz um diagnóstico? A gente tem que ter um plano de ação potente para lidar com essas questões, certo? E geralmente quem faz isso é a gestão mesmo, né? Então, ter esse olhar, eu acho que é muito importante, mas pensar em possibilidades, em metas alcançáveis, fazendo um plano de trabalho concreto com desenvolvimento de ações para as pessoas que trabalham ali, visando essa maior desenvolvimento de saúde no ambiente de trabalho também. Sei que não é fácil, é sempre um desafio, né? Mas eu acho que uma gestão consciente, ela tende a desenvolver metas mais sustentáveis e alcançáveis para esse desenvolvimento desse ambiente de trabalho mais saudável e mais seguro também. Sim, verdade. Como que eu diferencio esses transtornos mentais da síndrome de burnout? Perfeito, excelente pergunta. Para a gente começar a fazer um diagnóstico de síndrome de burnout não é fácil, porque a gente tem que fazer uma diferenciação de uma série de outros diagnósticos que se parecem muito com as características, tá? Então, para começo de conversa, assim, o burnout, embora ele tenha um código previsto ali na CID-11, ele não é uma doença, ele é uma condição, tá? Essa diferenciação é muito importante. Por quê? Às vezes as pessoas fazem diagnóstico de um transtorno de burnout e às vezes a pessoa está com depressão. Sim. E quais são essas características diferenciadoras, então, de uma para outra? O que é que caracteriza, assim, estou em sofrimento psíquico, mas ainda não estou adoecido? E qual que é essa linha tênue que a gente atravessa? Não, essa pessoa realmente está em um estado de que aponta um adoecimento ali, tá? Para a gente caracterizar o burnout, então, tem que ter a causa do adoecimento, ele está atrelado diretamente ao ambiente de trabalho. Às vezes, a vida dessa pessoa, as outras esferas, elas estão organizadas. Então, ele tem uma vida financeira organizada, uma vida familiar organizada, mas o ambiente de trabalho específico com aquelas causas que é o gatilho, é onde origina o grau de sofrimento desse trabalhador, entendeu? Então, essa causa, né, do burnout, ele tem que estar associado ao trabalho. E aí tem um diferencial também. Tem que ser um estresse crônico, não é um estresse agudo. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa empresa que a gente está em final de ano, tem que bater uma série de metas referentes àquele ano em questão. Tende a ser um período mais estressante por si só. Sim. Todo mundo tem que estar nervoso, tem que fechar a meta, trabalhando muito mais do que o normal, mas é um impacto temporário. Fechou o ano, bateu-se as metas, o estresse tende a diminuir, né?
Aquela reação, ela foi aguda, mas ela foi necessária para lidar com aquele objetivo. O burnout não. O burnout, às vezes, a pessoa vai lá, tira férias, não consegue descansar. Ou às vezes descansa nas férias, volta e está atrelada àquela mesma condição de trabalho. Por quê? É uma condição contínua, prolongada, né? Não é um estresse, por exemplo, que um descanso por si só cura ou diminui, entendeu? Inclusive, essa é a diferença do estresse para o burnout. O burnout, a gente está falando de algo crônico. O estresse é algo agudo, temporário, é imediato. E quando aqueles problemas solucionados, ele diminui. O burnout, não. Se a gente não diferencia, ou se a gente não muda algumas características relacionadas àquele trabalho que são adoecedoras, ele tende a cada vez mais ir piorando a sintomatologia. E aí sim, nessa piora, nessa cronicidade, é que a gente está falando mesmo de um quadro de adoecimento mental. O estresse não, é uma reação comum do nosso organismo, né? E importante, inclusive, muitas vezes, para a gente gerenciar tarefas necessárias, tá? E outra diferença que eu vejo as pessoas confundindo muito com o burnout é a depressão. Porque, às vezes, o burnout ele pode trazer em consequência a depressão. Sim. Mas ele não é a depressão em si. Mesmo porque a depressão é um quadro, um diagnóstico, sim, psiquiátrico, tá? Mas ela pode estar atrelada a outras situações de vida que essa pessoa está tendo dificuldade de lidar, alguns fatores estressores que não provêm do trabalho. Claro que muitas vezes o quadro depressivo vai afetar o trabalho, a produtividade do trabalho. Mas a causa não está no ambiente de trabalho, entendeu? E a depressão, ela pode ser um quadro agudo, pontual, pode ser crônico também. Então, a diferenciação é exatamente essa. A pessoa que está em burnout, ela está em um cansaço prolongado, um desgaste prolongado em função de uma exposição crônica a esses fatores estressores no ambiente de trabalho. Eu acho que vale linkar em que momento que essa linha tênue do pessoal e do trabalho, ela caracteriza o burnout. Sim. O que acontece? Quando a gente está passando por alguma dificuldade e a gente toma algumas iniciativas visando autocuidado, uma psicoterapia, a gente consegue muitas vezes solucionar, a gente volta a ficar relativamente bem, estável, equilibrado emocionalmente, né? No burnout, muitas vezes, essas estratégias isoladas, elas não funcionam por si só. Entendi. Porque essa pessoa volta para esse mesmo ambiente. Compreendeu? Então, eu acho que o que diferencia é isso. A gente não espera perfeição, a gente não espera bem-estar o tempo todo tendo trabalho. Trabalho nenhum vai ser perfeito, né? Nenhum. Mas essa diferenciação de saber que a gente tem altos e baixos no trabalho, mas que a maior parte do tempo estamos satisfeitos, conseguimos ter motivação para o trabalho, é um trabalho saudável. Embora tenha os seus problemas pontuais. No burnout, não. No burnout, às vezes, a pessoa não consegue, literalmente, construir essa ponte saudável com o trabalho, porque muitas vezes não depende do esforço individual desse trabalhador. Compreendeu? Compreendi. Então, se torna um sofrimento prolongado, a gente pode estar apontando realmente para um fator de adoecimento mental. Agora, se é um adoecimento pontual, ele pode até ser agudo, mas tem um início, meio e fim, a gente está falando de um quadro de desconforto emocional, sofrimento psíquico, mas não necessariamente é um adoecimento. Então, gente, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim. Foi um papo muito rápido, mas muito bom e muito interessante. É interessante poder falar sobre isso, poder passar isso para o nosso público, porque é uma situação que a gente está vivendo muito hoje. Então, Tabata, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente sobre isso. Eu te agradeço imensamente. Também agradeço o espaço, né? Parabenizo a iniciativa do podcast. Assim, ó, eu achei a proposta muito interessante. Fiquei muito feliz mesmo de ser convidada para falar sobre isso, porque a gente precisa disseminar informações, né, sobre essas temáticas tão importantes, sobre saúde, bem-estar. E eu acredito fortemente, assim, que falar nesse contexto de um podcast é uma ferramenta muito importante, né? Principalmente nos dias de hoje,
para a gente falar sobre esses assuntos. E estou sempre à disposição, para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Então, gente, é isso. Eu quero pedir vocês para acompanhar os nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer. A gente também tem um quadro que é o Segurança 360 nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Então fica de olho que a gente está lançando episódios sempre. Os nossos episódios do podcast são quinzenais, mas o nosso quadro do Segurança 360 é toda semana. Então muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!